Afinal de contas, você é ou não é o seu nicho? Eu vou te mostrar que sim, você pode ser seu nicho, desde que você faça a coisa certa. Pois apesar da ideia ser boa, tem algumas ressalvas que precisam ser ditas. Vou te mostrar um passo a passo de como você pode se orientar nesse processo e te mostrar também um lado negativo que poucas pessoas falam quando tratam desse assunto. Eu, pelo menos, não vi ninguém falando sobre isso. A ideia por trás do Seja Seu Nicho, ela não é nova aqui na internet. Blogueiros já faziam isso há anos. Porém, quem cunhou, ou pelo menos difundiu esse termo, foi um cara dos Estados Unidos chamado Dan Cole. No Brasil, o principal canal que fala sobre o assunto é o Elton Luiz. E o Abraham também tem um vídeo lá de abril de 2023, mais ou menos, em que ele apresenta o Dan Cole. Porém, eu não sei te dizer exatamente quem trouxe a ideia aqui para o Brasil. O que eu sei é que o Rodrigo bebeu muito dessa fonte para criar o seu produto digital, o Criador Zen. Bom, para começar a falar desse tema, eu quero dividir o YouTube em dois grandes polos, duas grandes esferas. Nós temos de um lado o modelo de vídeo do entretenimento e nós temos aqueles vídeos que são mais didáticos, que tem por objetivo te ensinar alguma coisa. Dentro do entretenimento, alguns canais que eu posso citar são o próprio Abraham, o Elementar segue esse modelo, e tem um canal gringo de documentários que chama James Jen, também segue por esse modelo. Mas basicamente são canais que o conteúdo são apenas um entretenimento. Ele não tem por objetivo te ensinar um passo a passo que te tira do ponto A e te leva até o ponto B. E do outro lado a gente tem canais que são mais pro lado didático, como por exemplo o próprio Elton Luiz, o Joba faz isso, temos o Dan Cole, o criador da ideia, o difundiu a ideia, e eu colocaria aqui também um terceiro, que seria tipo o canal do Calvin, que fica entre um e outro, porque o Calvin ele faz um vídeo que ao mesmo tempo que prende sua atenção com entretenimento, a forma que ele descreve o vídeo, ele também te passa um passo a passo, também pode seguir esse modelo. Porém, para exemplificar aqui no vídeo, eu vou usar como base o canal do Abraham e o canal do Elton, porque são os dois que eu mais consumo no meu dia a dia. Vou te mostrar como cada um se posicionou dentro dessa ideia do Seja Seu Nicho. Se você reparar bem, tanto o canal do Abraham quanto o canal do Elton, cada um deles tem um nicho muito bem definido. O Abraham, a maioria dos vídeos dele tratam de 3 assuntos, ou de política, e ele mesmo se posiciona como um liberal dentro dos vídeos, negócios, ou então desenvolvimento pessoal. E o do Elton, ele tem como principal a criação de um negócio, One Person Business, desenvolvimento pessoal através de livros, de como você aprender mais, como você ler melhor, e o próprio marketing digital. E como que você pode se posicionar dentro desse mercado? Enquanto eu escrevia alguns rascunhos aqui para gravar essa aula, eu acabei encontrando um esquema que eu montei há mais ou menos um ano atrás, quando eu já estava, de certa forma, estudando esse assunto do Seja Seu Nicho. Então eu passei ele a limpo aqui e vou te mostrar como que você pode criar um esquema onde você vai encontrar um assunto para falar, e essa ideia, seja seu nicho, por mais bonita que ela seja, não dá pra gente ser generalista e falar de qualquer coisa sem relação nenhuma entre uma e outra. Você pode gostar de muita coisa, mas algumas às vezes não vai caber dentro do seu conteúdo. Então eu separei aqui 3 tópicos que você pode se aprofundar, e dentro do treinamento do Criador Zen, o Abraham fala pra gente buscar esses assuntos que a gente tem familiaridade, porque é mais fácil você falar de alguma coisa que você já gosta de estudar por um longo período de tempo. E caso dentro da sua jornada evolutiva um assunto ou outro não te agradar mais, é natural que conforme você for se interessando por um outro assunto, você vai aos poucos migrando o seu canal naquele sentido. Lógico, nesse processo pode ser que alguns dos seguidores vão deixar de te acompanhar, mas isso é natural, porque até aquelas pessoas que se identificam com você hoje, talvez em algum momento da vida delas mesmas, elas vão trilhar um caminho em que o seu conteúdo não vai mais fazer sentido para elas, enquanto outras pessoas que estão vendo a sua evolução, ou que agora na vida delas está procurando alguma coisa que você está ensinando,
vão de alguma forma se conectar com você naquele momento e passar a te acompanhar. Essa é uma linha natural dos acontecimentos dentro do seu canal. Então eu separei aqui 3 tópicos, são 3 tópicos que eu tenho muito interesse, mas o ideal é que você abra o seu histórico do YouTube, por exemplo, e dentro dele você veja lá, ou então nas recomendações mesmo que aparece ali no feed, quais são aqueles nichos que você mais tem frequência em ver, quais são aqueles assuntos que você mais pesquisa, que você mais gosta de ver nas suas horas vagas, aquele assunto que você estuda não porque você é obrigado, porque você tem que aprender alguma coisa nova no seu serviço, mas que você faz às vezes por hobby, e dentro desses assuntos você procura 2 ou 3 que são correlatos um com o outro. Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, o assunto principal é o autodesenvolvimento. Então, às vezes você já tem uma predisposição em ver vídeos de como você pode se desenvolver, como você pode ler mais, como você pode aprender coisas novas e se desenvolver como pessoa. E dentro desse tópico maior, dentro do autodesenvolvimento, alguns assuntos podem estar relacionados, como por exemplo saúde, já que você quer ser uma pessoa melhor intelectualmente, você pode estar querendo, ou já faz, ou tem interesse em melhorar a sua saúde, e negócios. Às vezes você está buscando um autodesenvolvimento para criar um negócio próprio. E dentro desses 3 campos maiores, por assim dizer, dentro dessas 3 esferas, a gente vai encontrar subassuntos. Então, dentro de saúde, eu posso ter nutrição, eu posso ter hábitos alimentares, exercícios físicos. Dentro do autodesenvolvimento, a gente pode ter filosofia, espiritualidade, produtividade, autoconhecimento. É algo que eu acho que a maioria das pessoas não tem. Elas não se conhecem. E a gente pode ter negócios. Dentro de negócios você vai ter marketing, você vai ter investimentos, você pode ensinar a gerar uma renda extra. Então veja, dentro de 3 esferas maiores, a gente tem nichos em que você pode se aprofundar mais, conforme você tenha mais familiaridade ou interesse maior. E dentro desses subnichos, a gente vai ter assuntos que são específicos de cada um. Então, dentro de saúde, dentro da nutrição, você pode falar sobre hábitos alimentares, sobre alimentos saudáveis, sobre uma rotina saudável. Você pode ter como exercícios físicos, como programar uma tabela de treino, como treinar melhor. No autodesenvolvimento, você pode ir para o campo da filosofia e tratar de filosofias que vão ajudar no dia a dia, por exemplo, o estoicismo, a filosofia fantástica, que ajuda pessoas a lidar com aquilo que afeta a vida delas e meio que deixar de lado o que elas não podem controlar. E dentro de negócios, você tem assunto que você pode tratar de como criar uma marca, como adquirir clientes, como você pode investir melhor. E juntando esses assuntos que são de alguma forma correlatos entre um e outro, você vai ter o seu conteúdo. E é aqui que você é o seu nicho. Porque eu posso me interessar por autodesenvolvimento, mas eu posso não me interessar por saúde. Ou então eu não querer falar sobre saúde dentro do meu canal. Então veja, a forma que eu vou entregar o meu assunto vai ser diferente da sua. No meu assunto eu posso querer tratar de dois temas próximos, mas não tratar de um terceiro que você vai ter no seu canal. E as pessoas que se conectarem com você, elas vão se conectar porque você tem uma visão sobre esses 3 assuntos que muitas vezes eu não vou ter. Ou elas podem gostar do seu jeito de explicar e não do meu. Elas podem gostar do seu jeito de se expressar, né? Às vezes um jeito divertido que você tem de falar as coisas, ou então pelo contrário, uma forma mais séria de tratar o assunto. E tudo isso é que vai moldar a sua personal brand, né? A sua marca pessoal. E é dessa forma que você vai construindo o seu próprio nicho. E veja, como eu disse lá no início, se durante o caminho, hoje você fala sobre saúde e desenvolvimento, amanhã você quiser introduzir dentro desses 2 tópicos, sei lá, como criar filhos. Esse exemplo é porque até 5 anos atrás eu não tinha uma criança, eu não tinha filhos, então era um assunto que não me interessava. A partir do momento que eu virei pai, a forma como criar um filho passou a me interessar mais. Então, se antes eu não falava desse assunto, agora eu posso trazer ele aqui para o meu canal e começar a
correlacionar ele com os outros aspectos. E talvez por já ter melhorado a minha saúde, né, já tá fazendo exercícios, já tá com uma rotina de treino, eu não acho mais fundamental falar sobre aquilo. Então veja, você vai documentando aos poucos. Eu acho que isso aqui é uma parte muito importante e que é a forma como você se posiciona. Inclusive é como eu quero me posicionar aqui dentro, porque eu não sou um especialista, por exemplo, no YouTube. Eu tô começando agora e durante muito tempo a internet ela foi pautada dentro daquela ideia do finja até conseguir. E muitas pessoas, né, criaram uma teia de mentiras aí, né, para tentar se passar por alguma coisa que elas não eram. Tentava se passar por uma pessoa rica, tentava se passar por um expert no assunto. E esse eu acho que é um erro que muitos cometem quando estão começando, que pode não se sustentar no longo prazo. Você querer escolher um nicho pelo lucro que aquele nicho vai te dar no futuro. Porque às vezes se for um assunto que você não tem familiaridade ou que você não tem interesse suficiente, você não vai conseguir falar sobre ele por um longo período de tempo. Então, no meu ver, e é o que eu quero seguir para mim, a forma mais correta, ou pelo menos a mais honesta, é eu me colocar como um aprendiz, sendo sincero com você que está me acompanhando, e durante o percurso eu vou sintetizando o conhecimento que eu vou adquirindo. Por exemplo, esse de você é seu nicho, eu já vinha estudando ele desde o começo do ano, final do ano passado. Agora, com uma mentalidade formada sobre o assunto, eu consigo sintetizar as minhas ideias e te entregar um conteúdo. Antes de ter um negócio, o princípio que eu quero seguir é gerar um valor grande, né? Primeiro te entregar valor e depois, futuramente, eu te oferecer alguma coisa. Inclusive, aproveitando, caso você esteja gostando do vídeo e ele esteja te trazendo algum benefício, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e desse um joinha aí, desse um curtir no vídeo, porque isso vai me ajudar muito, vai me ajudar a chegar a outras pessoas também. Então, esse eu acredito que é o jeito que você também tem que se posicionar. Você encontra um assunto que tem familiaridade, não precisa falar que você é um expert naquele assunto, vai crescendo aos poucos e dessa forma você vai formando a sua audiência, você vai formando os seus fãs fiéis. Porém, um risco que eu vejo que quase ninguém traz nesse modelo e que já é bom você ir pensando nele antes, para que lá na frente, quando você conseguir crescer o seu canal, você consiga se proteger dele, é que a ideia do seja seu nicho, do personal branding, é que toda a sua empresa, todo o seu negócio, ele está fortemente atrelado a você, a sua marca pessoal. Como somos mortais, temos que pensar que caso alguma coisa aconteça com a gente, e eu já vi isso acontecer algumas vezes aqui no YouTube, pessoas que eu acompanhava e que ficaram um ano longe do YouTube porque tiveram algum problema pessoal, de saúde, psicológico, qualquer que seja, ou no pior dos casos, né? Como eu disse, nós somos mortais. Como vão ficar as pessoas que dependem de você, que dependem desse negócio? Exemplo que eu tenho aqui em mente foi o Thiago Nigro. Thiago Nigro, 2020 mais ou menos, ele vendo essa fragilidade dentro do negócio dele, ele começou a comprar participação em outros canais do YouTube. O primeiro que eu tenho lembrança que ele fez isso foi o do Breno Perrucho, do Jovens de Negócio, em que ele comprou 20% do canal do Breno e toda a receita que o Breno gera até hoje, uma parte é do Thiago. Depois ele ainda escalou isso mais e criou a Finclass. Mas veja, você pode fazer isso também de outras formas, seja criando uma plataforma que gira sem você, seja criando um negócio físico, lançando uma marca física de roupas ou alguma coisa assim, maquiagens. A Bianca Boca Rosa, por exemplo, tem uma linha de maquiagens que já vale milhões, que apesar de hoje estar atrelada à imagem dela, ela pode, por exemplo, vender essa marca depois. Mas isso é um assunto que eu acho que, apesar de você ter que ir pensando nele agora, ele não é uma barreira para você entrar, né? Para quem está começando, essa ideia do seja seu nicho é realmente fantástico. E eu gostaria de te convidar a ver esse outro vídeo aqui, onde eu falo por que aquela ideia de modelar canais, pegar uma ideia da gringa lá,
copiar o roteiro, copiar a thumbnail e trazer ela aqui pro mercado nacional, ela pode ser uma furada que vai te prender do ponto de vista criativo, pode se transformar numa verdadeira armadilha no longo prazo. Então é isso que eu queria te dizer. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.